Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao canal Ame Investe. Eu sou a Aniele, idealizadora e criadora do canal, e eu tenho 29 anos. E para quem está se perguntando por que esse canal chama Ame Investe, é porque eu tenho uma doença genética rara chamada AME, atrofia muscular espinhal, e essa doença ela causa muita fraqueza muscular e dificuldade de realizar movimentos, e é por isso que eu uso uma cadeira de rodas hoje em dia. E quando a gente depende de tanta coisa no dia a dia, aprender sobre dinheiros e investimentos deixa de ser apenas uma escolha e passa a ser uma necessidade. Hoje em dia, depender apenas do INSS é um risco muito grande e foi por isso que eu decidi começar a investir na prática para poder ter um futuro mais tranquilo. Por muito tempo eu tive vontade de criar um canal no YouTube, com conteúdos que falassem sobre investimentos e mostrando também a minha evolução ao longo do tempo por aqui. E agora eu criei coragem e fiz o meu canal, Por isso eu espero que vocês sejam muito gentis comigo por aqui. Eu quero pedir também a ajuda de vocês para eu poder crescer por aqui, Então já se inscreve no canal, clica no sininho para poder receber as notificações dos novos vídeos, que terão vídeos toda semana. Hoje eu vou mostrar para vocês 5 fundos imobiliários para viver de renda. A gente está num período de alta, da Selic, variando entre 14% e 15%. E esse é um ótimo momento para investir em renda variável, e os fundos imobiliários eles estão dentro dessa categoria. O importante agora é a gente estudar e escolher bons fundos imobiliários, Aqueles que têm fundamento, Para continuar recebendo dividendos com muito mais rentabilidade e também segurança. Então, o primeiro fundo imobiliário, que eu vou apresentar para vocês, eu tenho ele na minha carteira, é o HGLG11. O valor da cota é R$ 155, com um dividend yield de 9,16% e um P sobre VP de 0,94. E uma das coisas que eu gosto nesse fundo é a questão da diversificação, Ele está distribuído em vários estados do Brasil, e isso é algo que eu considero muito bom. O HGLG11, ele é um fundo de tijolo, e o seu portfólio se encontra, em sua maioria, em imóveis industriais, logísticos, seguidos de shoppings e fundo de desenvolvimento. Então, esse é o primeiro fundo imobiliário que eu considero, excelente para viver de renda e também para aposentadoria. O segundo fundo imobiliário que eu gosto bastante para aposentadoria é o KNRI11. Ele está custando cerca de R$ 165, com um dividend yield de 7,42% e um P sobre VP de 1,01. Então, para mim, ele já está no limite. E os imóveis desse fundo, eles estão localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, e são locais que eu acredito que são excelentes para a economia. Outra coisa interessante é que ele é considerado um fundo imobiliário híbrido. O que é isso, Ele é um fundo que investe tanto em imóveis físicos quanto com participação de CRIs, de crédito imobiliário. Ou seja, não investe somente em imóveis físicos, tem uma diversificação. O terceiro fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira para aposentadoria é o XPML11. Ele está custando cerca de R$ 109, com um dividend yield de 10,11% e um P sobre VP de 1. Para mim, ele ainda continua atrativo e ele é um dos fundos imobiliários que eu mais gosto. Uma das coisas que eu mais gosto nele, é a questão da diversificação. Ele está localizado principalmente no estado de São Paulo, seguido de Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Amazonas e Rio Grande do Norte. E esse é, sem dúvidas, um dos critérios que eu considero importante na hora de investir num fundo imobiliário. Ele é um fundo de tijolo, mas o seu portfólio também está concentrado em shoppings. O quarto fundo imobiliário que eu gosto bastante para aposentadoria é o BTLG11. O BTLG11 está custando atualmente R$ 103, com um dividend yield de 9,1% no ano e um P sobre VP de 1,01. Os imóveis dele ficam localizados principalmente no estado de São Paulo, seguido de Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Ceará e Santa Catarina. Ele é um fundo de tijolo, do segmento de logística, com parte dos contratos podendo ser ajustado por indexadores IPCA. Então, isso é algo que eu considero como uma estabilidade e que eu gosto bastante desse fundo imobiliário por esse motivo. Então, esse é mais um fundo que eu considero muito interessante para quem quer viver de renda ao longo prazo e também para aposentadoria.
E o último fundo imobiliário que eu tenho na minha carteira para aposentadoria é o MXRF11. Ele está custando R$ 9,79, com um dividend yield bem interessante de 12,28% e um P sobre VP de 1,02. Esse fundo imobiliário ele é da categoria de papel e a distribuição do seu portfólio ocorre principalmente através de CRIs, né? Através de outros fundos imobiliários, permuta financeira e também de caixa. Ele é um fundo imobiliário bem diferente daqueles que nós vimos anteriormente e eu acho que ele é um fundo imobiliário muito bom. Uma das estratégias, né, que eu gosto de fazer na minha carteira de investimentos é manter sempre mais fundos imobiliários de tijolo, devido à estabilidade, e manter alguns de papel devido à rentabilidade. Então é isso que eu faço na minha carteira. Vamos fazer um cálculo aqui rapidinho para ter uma noção de como seria o impacto de fazer um investimento como esse. O yield do MXRF11 por ano é de 12,28%. Claro que esse valor pode variar, mas é uma média por ano. Por mês vai ser de 1,02%. Então, se você investir R$100 mil no MXRF11, vai receber R$1.020 por mês. Com esse valor, é muito difícil a gente comprar uma casa, um imóvel e conseguir ter um retorno através do aluguel. Então, eu acho que esse fundo ele é bastante interessante com uma boa rentabilidade. Então é isso, pessoal. Hoje eu apresentei para vocês 5 fundos imobiliários que eu tenho na minha carteira para viver de renda, né? Muito em breve, eu espero. Agora escreve aqui, ó, nos comentários, você tem algum desses fundos imobiliários? Gente, para mim, investir é muito mais sobre decisão, disciplina e constância. É sobre dar o primeiro passo, né? Mesmo com medo, mesmo com pouco, mesmo sem saber por onde começar. E se eu posso fazer isso, vocês também podem. No próximo vídeo, na semana que vem, eu vou trazer a história do porquê eu comecei a investir, né? Porquê que eu comecei no mundo dos investimentos e como eu faço para aumentar ainda mais meus aportes. Então, se você já ficou interessado, se inscreve aqui no canal. Um grande abraço, quero muito poder contar com vocês, né, para eu estar produzindo aqui meus conteúdos, para estar mudando também a vida de muitas pessoas. Valeu e até a próxima!